Olá galera, bem-vindo ao canal Exatamente Diferente. Eu sou a professora Fran de Física. Hoje nós faremos a construção de imagens no espelho côncavo, apenas no côncavo. Vou deixar o convexo para uma outra aula, tá? Na descrição eu vou deixar o link da aula anterior, onde eu falo sobre os raios notáveis da luz nos espelhos, tá? Então eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição. Se você gostar da aula, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, estudantes que vão precisar desse conteúdo, tá? E enquanto você prepara seu lápis, caneta, borracha, caderno, régua e senta num lugar bem calmo para você poder estudar comigo, puxa a vinheta. I give you my heart. Relembrando conceitos anteriores que são previamente estudados, no caso, deixei aqui no canto só alguns lembretezinhos pra gente. Vou começar do que a gente vai usar primeiro. Lembre-se que C, pra gente, em qualquer lugar que eu tiver o espelho côncavo, é centro de curvatura, F, foco, e V é o vértice, que é o lugar onde o eixo principal toca o espelho, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto, todo ponto que o eixo principal, que é esse aqui, se encontra com o espelho, no caso, tá? O espelho côncavo vem de novo a louca da colher, né? O espelho côncavo, pessoal, ele pode ser visto facilmente em uma colher, na parte de dentro da colher, tá? Na parte de dentro, que é a parte coletora de alimentos, é o espelho côncavo, que é essa partezinha. Deu pra ver? Bom, vocês devem ter uma colher em casa para ter uma ideia do que pode acontecer com a sua imagem se você se aproximar ou se afastar dessa colher. No espelho côncavo, em específico no côncavo, teremos 5 imagens diferentes, tá? A gente vai fazer o traço de 5 tipos de imagem, que são as 5 possíveis para o espelho côncavo. Bom, relembrando, lembra do link na descrição, relembrando que raios que incidem paralelos, tá aqui na colinha, ó, refletem pelo foco, raios que incidem pelo foco refletem paralelos, raios que incidem pelo centro de curvatura também refletem pelo próprio C, tá? E os raios que incidem pelo vértice, ele entra e sai formando o mesmo ângulo, tipo a lei da reflexão, sabe? Que você entra, raio incidente e raio refletido formam o mesmo ângulo com a reta normal. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem isso, ó. Essa aqui é a lei da reflexão, tá? É isso que acontece quando a gente incide raio de luz pelo vértice. Ele vai entrar e vai sair com o mesmo ângulo de formação. Bom, e continuando, vamos começar fazendo as imagens. Aqui eu deixei para vocês já meio que pronto o N, O e o T. Mas o que é esse N, O e T, pro? Você é doida? Deixa aí note em todas as imagens? Não. N vai ser a nossa natureza, O, orientação e T de tamanho. Só dando uma explicada, né? Natureza de uma imagem ou é real ou é virtual. A orientação ou é direita ou invertida, no caso invertida de ponta cabeça, tá? Tamanho de uma imagem é em relação ao objeto, ou ela é do mesmo tamanho, ela é maior que o objeto, ou ela é menor que o objeto. Por isso que eu abreviei N, O e T, natureza, orientação e tamanho, ok? Vamos lá. Em cada imagem, pega a sua reguinha, igual a minha aqui. Em cada imagem que eu tenho na lousa, em cada desenho que eu tenho na lousa, eu vou começar traçando as imagens. Eu, Fran, vou escolher 2 raios, mas Pro, você tem 4 raios que você já sabe como que é a trajetória deles aí nos espelhos, né? Por que você vai escolher apenas 2? Porque 2 é o suficiente, pessoal. Você vai precisar ver onde vai cruzar os raios refletidos. Já vou ensinar isso. Então, 2 raios que você escolha já é o suficiente. E a gente vai escolher. O mais tranquilo deles é aquele que entra paralelo e sai pelo foco, e é esse que eu vou começar traçando. Em cada desenho meu eu vou fazer isso. Então vamos lá, bora lá!
Primeiro desenho. Tem o espelho côncavo, tem o centro de curvatura, o foco na frente do espelho. Os 3 risquinhos indicam a parte de trás, tá? E daí você vai começar a traçar a sua imagem sempre saindo da cabecinha do seu objeto. Eu coloquei o meu objeto aqui como um bonequinho, um menininho, sei lá. Todos os livros, a maioria dos livros vai trazer como uma setinha, né? Eu quis mudar, quis colocar uma pessoa. Então eu coloquei uma pessoinha aqui como objeto, que é o cara que está na frente do espelho. A gente vai analisar como ele vai se ver nesse espelho, tá? Então vamos começar traçando raios. Eu vou escolher essa, tá? Você pode escolher outra, mas vamos comigo, faz junto comigo que acho que é mais fácil. É importantíssimo que você saiba fazer isso para a próxima aula, que é sobre cálculos, equação de Gauss. Pessoal, você tem que fazer, tem que desenhar. Perca esse tempinho aí sentadinho com a régua na mão e desenha comigo. Bora lá! Raios que entram paralelos, que incidem paralelos sempre ao eixo principal, que é esse eixo onde está o C, o F e o V em cima. Então, raios que incidem paralelos ao eixo, eles vão bater no espelho, ó, eles batem no espelho, esse é o raio que está entrando, sempre na extremidade do seu objeto, no meu caso, na cabecinha do objeto, tá? Ele vai paralelo, ele bate no espelho, ele volta passando pelo foco. Então, vou unir esse ponto com o foco, ó. Ele vai voltar passando pelo foco. Tá aqui, primeiro raio. Segundo raio, vou pegar outra cor de caneta aqui e vou fazer do foco. O segundo aqui, eu vou fazer raio que entra pelo foco, que incide pelo foco, sai paralelo. Então, vamos lá. Da cabecinha do seu objeto, da extremidade do seu objeto, raio que entra pelo foco, bate no espelho, volta paralelo ao eixo principal. Tá aqui o meu desenhinho. Agora eu vou analisar os raios que voltaram, os raios refletidos, pessoal, que no caso é esse aqui e esse aqui. Agora, onde esses 2 raios se cruzaram, que foi aqui, ó, nesse ponto, é onde vai formar a minha imagem. Se essa imagem estiver abaixo do eixo principal, se esse ponto estiver abaixo do eixo principal, significa que a imagem vai ficar invertida de ponta cabeça. Ou seja, então nesse ponto eu coloco a cabecinha do meu objeto e traço ele até o eixo principal, ó. Então, aqui está a minha imagem. Essa imagem, dá para ver nitidamente que ela está de ponta cabeça. Por que isso? Porque o ponto, os 2 raios refletidos se cruzaram abaixo do eixo principal. Aí você vai comparar essa imagem com o seu objeto. Vamos começar pelo tamanho. Em relação ao objeto, essa imagem pode medir com a régua, pessoal, aí no caderno de vocês. Se você fez certinho, não esquece que entre C, F e V, as distâncias devem ser a mesma. Se você errar isso, você vai acabar errando nos desenhos. C e F e V são equidistantes. Então, relacionando o tamanho dessa imagem com o objeto, ela é nitidamente menor. Ela é menor do que o objeto. Sua altura é menor do que a altura do objeto. Então, eu vou começar colocando minhas características da imagem aqui. Então, o tamanho é menor. A orientação, que é o O, é direita ou invertida. Se ela está de ponta cabeça, é porque ficou invertida. Vou abreviar, tá? E a natureza, pessoal, natureza de uma imagem, ou é real ou virtual. Aqui no espelho, a gente pode gravar da seguinte maneira. Se a imagem se formou na frente do espelho, você classificará como real, que é esse caso. Quando a imagem se formar atrás do espelho, vai ser virtual. Vai ser só nesse caso que isso vai acontecer, tá? Mas a definição real mesmo, a definição verdadeira de imagem virtual é imagem formada por prolongamento de raios, tá? Então não é bem essa a definição que eu falei. Aqui é só um macete para que você possa entender melhor como que você, batendo o olho no espelho, sabe se a natureza é real ou virtual. Bom, primeiro desenho tá feito. Natureza da imagem, real, invertido e menor. Ok? Agora, segundo desenho, vou usar os mesmos raios. Então, vamos lá, ó. Raio que incide paralelo, volta, reflete pelo foco. Então, tá aqui, ó. Cuidado com esse desenho que tem que ser bem retinho, viu, pessoal? Se não for muito certinho, você vai acabar saindo
às vezes 1 milímetro fora do que onde deve formar a imagem. Ele volta pelo foco, igualzinho de cima, ó. Voltou pelo foco. Eu vou usar o raio que entra pelo foco. Raios que incidem pelo foco. Então tá aqui, faz junto comigo. Raios que incidem pelo foco, batem no espelho e refletem paralelos ao eixo principal. Então, tá aqui o meu desenho. Esses dois raiozinhos aqui são os raios refletidos. No ponto onde eles se cruzaram, que foi exatamente aqui, é o ponto onde eu vou colocar minha imagem. Se esse ponto está abaixo do eixo principal, você coloca ela invertida. Se ele estivesse acima, você colocaria a imagem direita. Então vamos lá, ó. A minha imagem, nesse exemplo, exatamente nesse exemplo, ela dá simétrica ao objeto. Ela é exatamente igual, idêntica ao objeto. Esse daqui é a minha imagem, tá? Então na minha imagem, quando eu for colocar as características, tá fácil, porque assim, ó, pessoal, essa imagem tem que se formar exatamente em cima do C, tá? Junto com o objeto. O objeto tá aqui, a imagem tá embaixo, tá? É a única que é bem simétrico, tudo certinho. Se você errou 1 milímetro na hora de construir seu espelho, talvez dê errado, tá? Mas saiba que, se o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem se forma exatamente no mesmo lugar, só que embaixo, de ponta cabeça, tá? Então vamos lá. Fazendo nosso note, natureza, orientação e tamanho, vamos começar pelo tamanho. Em relação ao objeto, eles têm o mesmo tamanho. Então, o tamanho em relação ao objeto é o mesmo, igual. A orientação, como está de ponta cabeça, é invertida, de novo. E a natureza, como eu não usei prolongamento de raios, ou em outras palavras, aqui no espelho, né? Como está na frente do espelho, tá dando na frente, tá dando tudo na frente. Então, como está na frente do espelho, real. Já já a gente vai notar uma coisinha aí que é comum às duas, na verdade, as três primeiras. Bom, vamos continuar. Próximo desenho. No meu próximo desenho, o objeto se encontra entre o centro de curvatura e o foco. Pessoal, não precisa estar bem no meio não, tá? Se tiver entre os dois, em qualquer posição, se tiver desenhadinho certinho, entre os dois, a imagem, as características da imagem vai dar sempre a mesma que eu vou colocar aqui. Então, vamos começar de novo. Raio que incide paralelo, tô usando ele. Ele bate no espelho e volta passando pelo foco. Tá aí seu primeiro raio, o meu primeiro raio, né? O que eu escolhi. Raio que incide paralelo, bate no espelho e volta pelo foco. Raio que entra pelo foco, volta paralelo. Raio que entra paralelo, sai pelo foco, paralelo. Paralelo pelo foco, paralelo. Aí ficou doida, né? Vamos continuar. Então, raio que entra pelo foco agora. Vou fazer bonitinho aqui. Raio que entra pelo foco, vai ficar grande aqui, ó. Ele bate no espelho e volta paralelo, bonitinho ao eixo principal. Paralelo ao eixo principal. Deixa eu só arrumar esse raio aqui para eles se encontrarem aqui, ó. Bom, esses dois raios são os raios que refletiram, que voltaram do espelho. Eles se encontraram aqui, ó. Pode ver que ele está bem mais abaixo em relação aos outros raios que eu já fiz hoje. Então aqui, como o ponto de encontro está abaixo do eixo principal, sua imagem vai ser desenhada invertida. Como ela está mais distante, o ponto de encontro está mais distante do eixo principal, olha o tamanho que ela ficou. Nitidamente você consegue ver que essa imagem, ela vai ser maior que o seu objeto, nitidamente. Se não for nítido, mede com a régua. Assim como essa aqui, né? Mas não tá nítido, dá uma medida. Mede com a régua para você perceber que qualquer lugar que você colocar, viu, pessoal, entre C e F, vai dar esse tipo de imagem. Assim como os outros também. Então, vamos lá. Tamanho estupidamente maior. Então, ele é maior que o seu objeto. Orientação de ponta cabeça invertida novamente. Natureza, tá na frente do espelho, não usou prolongamento? Real. Prontinho.
Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Você pausa o vídeo, volta e veja eu fazendo de novo, tá? Próximo desenho. Objeto em cima do foco. Ih, esse aí é BO, hein? Esse daí é um BO. Será que é mesmo? É que, na verdade, se você traçar uma vez, aí você vai entender o restante, tá? O restante das vezes que aparecer em exercício para você, você vai compreender. Então, olha só. Eu vou começar com o meu raio, que eu comecei todos, né? O paralelo que sai pelo foco. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entra paralelo, sempre sai a linha, o raio de luz da cabecinha do objeto. Não esquece disso. Ele bate no espelho e retorna, passando em ciminha do foco. Olha bem aqui, ó, bem em cima, tá? Do ponto. Não vai fazer errado, tá? Daí a gente percebe uma coisa nessa imagem. Para traçar o segundo raio, não dá para entrar pelo foco, porque senão não bate no espelho nunca. Não daria para ser pelo centro de curvatura, porque ele já ficou para trás. A única opção que eu tenho para achar um segundo raio útil para a gente formar a imagem aí, seria pelo vértice. Ah, agora então a gente vai usar do vértice. Vai! Então, raios que incidem pelo vértice, olha bem aqui, ó. Vai entrar pelo vértice. Pessoal, vai formar esse ângulo aqui, ó. Eu não vou medir o ângulo, porém, se você tivesse com um quadriculadinho aí com vocês saberiam certinho como fazer. Sabendo esse ângulo, você tem que traçar um raio refletido que forme o mesmo ângulo que esse que eu acabei de marcar. Que forme o mesmo ângulo marcado em cima. Então, olha aqui, ó. Esse daqui é meu raio refletido. Ai, mas como você sabe que é assim? Porque faz muitos anos que eu desenho. E, na verdade, depois de você fazer umas 2 vezes, você também vai gravar, tá? Então, aqui, ó, esse ângulo de baixo, tá vendo? Ó, raio incidente, raio refletido pelo vértice. Esses 2 ângulos aqui, eles devem ser iguais. Daí vem a pergunta, mas aonde cruzou meus raios refletidos? Onde eles cruzaram? Em lugar nenhum. Na verdade, aqui não tem formação de imagem, você não vai formar a imagem. A gente fala que esse tipo de imagem não tem natureza, nem orientação e nem tamanho. Esse tipo de imagem vai ter um nome diferente. Esse tipo de imagem, o diferentão, né? Então, falou que está em cima do foco, objeto em cima do foco é o diferentão. E daí você vai classificar esse tipo de imagem como imagem imprópria. Essa imagem, ela é imprópria. Outra característica importante que você tem para ela também é que os raios refletidos acabam sendo paralelos. Eu vou até escrever isso aqui embaixo, ó, para você anotar também, ó, raios refletidos paralelos. Bom, pessoal, se o raio refletido é paralelo, ele não vai se cruzar. Pelo menos não aqui, né, pra gente ver. Aqui não vai dar pra prolongar ele pra cruzar, tá? Então, a gente acaba classificando essa imagem como uma imagem imprópria. Não vai ter natureza, não vai ter orientação e não vai ter tamanho, tá bom? Esse aqui é o diferentão. Bom, só voltando um pouquinho. Se você está acompanhando comigo a aula até agora, você deve ter notado nos 3 primeiros desenhos uma situação comum a eles. Ó, natureza real, orientação invertida. Natureza real, orientação invertida. Natureza real, orientação invertida. Opa! Então quer dizer que eu posso generalizar? Toda vez que for real, vai ser invertida? Pode! Você pode e isso vai ajudar bastante, tá, pessoal? Toda vez que a natureza for real, a orientação da imagem é invertida, ok? Fazendo o último desenho agora, vamos lá. O último desenho é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é o diferente também, um pouquinho diferente. Esse ainda não precisou prolongar nada, aqui já vai precisar. Então vamos lá. Fazendo o último desenho, vou começar com o meu feixe de luz. Entra paralelo, entrou paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, voltou pelo foco. Não tem problema o raio refletido cortar o objeto aí, tá? Que nem eu fiz ali, não tem problema.
E o único raio que eu consigo usar agora, como o foco ficou para trás, centro de curvatura ficou para trás, só dá para usar o vértice. Então a gente vai fazer um desenho igual a esse raio aqui, ó, que ele entra formando um ângulo e sai formando o mesmo ângulo, tá? Então eu vou fazer pelo vértice, vai ficar assim, ó. Entra pelo vértice, bate com o ângulo e reflete formando o mesmo ângulo. Então esses dois ângulos aqui devem ser iguais. Ai, Pro, mas todas as outras imagens deu na frente do espelho. E agora? Aqui tá abrindo assim, ó. Tá abrindo, o raio tá aberto, não dá para cruzar. Mesmo que eu prolongue aqui, ó, vai só se espalhar, ele vai só se distanciar, não vai dar para cruzar. Mas, pessoal, não dá pela frente, dá por onde? Dá por trás, né? Acho que por trás dá para prolongar, no caso, né? Se eu prolongar esses dois raios refletidos aqui, lá atrás do espelho, lembre-se que traçou algum raio atrás do espelho, faz tracejado. Traçou algum raio atrás do espelho, faz tracejado. Então, vamos prolongar esses dois raios, ó. Prolongando esses dois raios, vou até usar a mesma cor aqui, que não vai mudar muito. Prolongando esses dois raios refletidos, deu um cruzamento aqui, ó, no meu caso. Ah, Pro, é o único caso que deu acima do eixo principal. Exatamente. E esse é o único caso que a gente vai ter imagem direita e não invertida como os outros. Pode ver? Então, aqui vai ficar a minha imagem. No ponto onde cruzou ali é a minha imagem. Aí a gente vai na classificação, né? Essa daí é diferente das outras. Então, vamos lá. 3 imagens reais, uma imprópria. E a próxima, que é diferente, que está atrás do espelho, que eu usei prolongamento para chegar, é a virtual. Então, aqui a natureza é virtual. Virtual. Ok? Orientação direita. E o tamanho, pode notar, bem maior. Alguns aí desenhos devem ter dado até maior que o meu, tá? Maior que o objeto. Mas, Pro, e agora? Onde eu uso isso no meu dia a dia? Não tô conseguindo entender, só na colher? Como que eu posso fazer para usar isso no meu cotidiano, pessoal? Bom, nesse caso aqui, ó, esse caso aqui é o mais usual no cotidiano, aqueles espelhos que aumentam, espelhos de maquiagem, espelhos que você pode ter, olha aqui na foto, espelhos de dentista, sabe? Aquele espelhinho que ele usa para aumentar o tamanho do seu dente, para que ele possa visualizar melhor. Você usa a colher mesmo, que eu acabei de dar o exemplo na aula, né? A gente usa. E usamos mais alguns exemplos nele, tá? São exemplos bem clássicos que caem bastante em enunciados, exercícios de vestibular, tá? O espelho côncavo com o objeto entre o foco e o vértice é aquele que vai cair mais para vocês, tá? E retornando um pouquinho no caso 3, ó, objeto entre C e F, ou no caso 1, no caso 2 também, eu tenho outros jeitos também de fazer o meu desenho do espelho. Ele pode ser feito dessa maneira que tá na lousa agora, ó, que tá colocado para vocês. Ele pode ser feito com o espelho curvado mesmo, tá vendo? Ele pode ser feito com a imagem e o objeto sendo uma seta, uma vela. Você pode colocar no seu objeto aquilo que você quiser. Eu, Fran, coloquei um bonequinho. No livro de vocês provavelmente tá uma setinha. Aqui eu tenho um desenho que ele usa a imagem como uma vela, objeto e imagem como uma vela. Tá? E você pode usar o objeto e imagem que você quiser. E o desenho do espelho também, além desse, também tem ele curvadinho, tá? Lembrando de uma coisa, só lembrando de um fato que a gente vai ter que falar mais numa próxima aula. Como você sabe que os pontos C, F, V, que a gente traça inicialmente, eles são equidistantes, o foco não fica no meio. Então a gente pode falar que o foco, que depois a gente vai usar como distância focal, ele vai ter metade do tamanho do centro de curvatura. E esse centro de curvatura,
ele é chamado de raio de curvatura mais pra frente. Só para dar um spoiler da próxima aula, vamos falar aqui, ó, que o foco vai ser o raio de curvatura dividido por 2, porque ele fica no meio, entre C e V. Tudo bem, pessoal? E é isso. Nossa aula foi essa. Hoje eu trabalhei apenas com espelho côncavo, não fiz convexo, não vou fritar a cabeça de vocês com espelho convexo, vou deixar ele para uma próxima, tá? O desenho do espelho convexo é um desenho só, é fácil, não é difícil, porém não vou fritar a cabeça de vocês com ele hoje, tá? Se gostaram da aula, então, se inscreva no canal, continue acompanhando nossas aulas. Eu tô gostando muito de fazer aulas para que vocês possam entender aí de casa, eu aqui. Tô me acostumando agora, é uma situação nova para mim também. Espero que estejam gostando também, que consigam aprender e até a próxima, pessoal. Um beijo da professora Fran. Tchau, meus amores!